Graça e paz, queridos, vamos dando sequência a mais um estudo do Sermão do Monte, hoje com o nosso quarto tema, nosso relacionamento com o próximo. Mas antes, vamos ao texto de abertura que se encontra em Mateus, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O problema do comportamento relacional precisa ser resolvido na origem, pois é do coração que procedem as intenções humanas, e a maneira de se relacionar com os outros revela o nível da sua comunhão com Deus. E a respeito desse relacionamento é o que iremos estudar hoje. E o texto principal se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 26, que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. A comunhão com Deus é extremamente necessária para o cristão, mas também devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Fraternidade é a união, afeto de irmão para irmão, e Jesus ensina que devemos ter para com nossos semelhantes um amor igual ao que temos a um irmão de sangue, valorizando a harmonia, união e respeito entre os homens, lembrando das terríveis consequências geradas pelos desentendimentos com o próximo. Na época de Jesus, o senso de justiça baseava-se no toma lá dá cá, no olho por olho, dente por dente, na retribuição do mal praticado na mesma medida. Jesus então vem ensinando um exemplo do próprio Deus, que agiu com extrema misericórdia, longanimidade e bondade para conosco em relação aos nossos pecados. Nossos atos e palavras revelam quem somos em relação a Deus. Enquanto os fariseus ensinavam que toda ofensa deveria ser devolvida, Jesus incentiva a reconciliação, evitando consequências trágicas e prejuízos tanto aqui quanto em relação ao reino de Deus. A desunião não deve existir entre seguidores do Evangelho e do reino de Cristo. No estudo anterior, vimos que os princípios éticos e morais do Antigo Testamento ainda estão em vigência nesta era, e agora Jesus destaca um grande pilar para quem quer participar do reino dos céus. A maneira de tratar o seu semelhante mostra se você está ou não no caminho certo. Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30, Jesus fala de descanso e alívio aos sobrecarregados, o que era o contrário da proposta dos fariseus, que tratavam a lei mosaica de forma legalista, incorporando outros preceitos que desconfiguravam o propósito da lei, a tornando um jugo extremamente pesado. Daí, Jesus ensina que devemos tratar os problemas na origem, trazendo à tona as intenções do coração, que é onde começa todo o mal. Jesus reprova qualquer comportamento agressivo contra o seu semelhante, conforme Marcos capítulo 7, versículos do 20 ao 23. Em outras palavras, o fato de alguém tirar a vida do outro é, na verdade, a consequência desastrosa e final de um processo que pode ter iniciado com uma agressão verbal aparentemente sem importância e que poderia ser evitada. Vale destacar que matar não é só quando você tira a vida física de alguém, pois quando você a ofende moralmente, calunia sem dó nem piedade, difama, você também está cometendo um assassinato. Jesus ensina que o problema com o próximo, ele deve ser resolvido imediatamente, antes que as coisas venham a piorar e se tornem um caminho sem volta.
Por isso, é necessário desenvolver uma convivência sem ressentimentos. Embora não possamos agir pelo outro, podemos usar nossa sabedoria cristã, evitando a raiz da amargura. Pois, como Cristo diz, isto condiciona a entrega da nossa oferta no altar de Deus. Para ofertar algo a Deus, sobretudo nossa vida, devemos antes nos reconciliar com quem ofendemos. Devemos ter a humildade e o amor para reparar o nosso erro. O Espírito Santo sempre revela aos sensíveis de coração os pecados cometidos para que venham se arrepender, conforme Romanos capítulo 8, versículos do 26 ao 27. Por isso, mais uma vez, eu afirmo que se quisermos ser sinceros com Deus, não aquietaremos enquanto não fizermos as pazes com quem ferimos. Estar em paz com Cristo é estar em paz com os outros, e no que depender de nós, que tenhamos paz com todos. A preservação das amizades, do companheirismo, é a melhor maneira de evitar incidentes no relacionamento com o próximo, pois se não há causa ou ofensa, não há efeito. Perdoar é um ato maior ainda. Não negue um pedido de perdão, isso liberta e abre caminhos. Quando Jesus diz, enquanto estás no caminho, significa que ainda há tempo, pois quanto mais tempo se passa, maior a possibilidade de ressentimentos e transtornos. Restaure relacionamentos perdidos por orgulho, antes que seja tarde demais. Para não deixar dúvidas, o Senhor recorre à linguagem dos procedimentos jurídicos. Para provar que após o caso vier a cair na mão do juiz e provada a culpa, só restará a aplicação da sentença, que será a prisão do condenado, onde este deverá pagar de acordo à lei, sem chance de perdão. Deus leva tão a sério a questão do relacionamento entre nós humanos que nos ensina a ser restaurados, melhorando assim nosso relacionamento com Ele. Mágoa, ressentimentos têm sido fonte de diversos problemas na vida de pessoas. Depressão, pânico e outros males são resultados de intrigas do passado que não foram resolvidos, deixando trágicas sequelas. Conforme Hebreus capítulo 12, do 14 ao 15, quem quiser ver a Deus deve buscar estar em paz com os outros. A ofensa ao próximo causa ressentimento, amargura de espírito, destrói o companheirismo e gera um rancor, e a não reparação irá trazer consequências imprevisíveis que podem danificar nossa espiritualidade. Conforme Mateus 6, versículo 12, pedimos a Deus que perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoaremos as ofensas feitas a nós. Como cristãos, devemos estar sempre prontos a perdoar. Em Mateus capítulo 18, versículos do 23 ao 35, nós temos a parábola do credor incompassivo. Jesus exemplifica a relação do perdão para a entrada no reino do céu. Jesus condenava a postura dos fariseus, que punia o ato, mas não removia a causa, prescrevia e aplicava a pena, mas preservava a ofensa. Jesus ensinava a valorizar o relacionamento com o próximo, não insistia nos aspectos punitivos da lei e nem agia como hipócritas. Que venhamos a ter um coração puro, sincero, cheio de amor, humilde em reconhecer as nossas falhas e sempre pronto a perdoar. Que Deus lhe abençoe.